pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais aulas aí do nosso projeto Conquistar, esse momento onde você pode entrar em contato com diversos conhecimentos, tanto para o seu dia a dia, quanto também para os exames vestibulares, né, e tudo mais. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês aqui em mais uma aula de geografia para falar sobre um tema que é muito importante, hein, que está aí no mundo, né, que é a globalização. Este tema, pessoal, globalização, e todos os outros do Projeto Conquistar, você pode entrar em contato nas redes sociais do Centro de Mídias, né? @Centro de Mídias, _AM, e também na hashtag Projeto Conquistar Seducan. Verifique, você vai poder entrar em contato com todas as outras aulas desse projeto. Vamos então para a aula de Geografia. Esse é o nosso episódio 4, episódio Desafio. O nome dessa aula é Globalização, você nem sabia que queria. O detalhamento, como nós vamos verificar neste desafio, como está escrito aí, vamos falar sobre globalização, sobre a questão da nova ordem mundial, da mundialização do capital, sobre a economia global, e vamos comentar também sobre essa ideia de cultura de massas, né? Essa coisa da sociedade de consumo, todo mundo consumindo a mesma coisa. Vamos esmiuçar aí essas informações, ok? Vamos para o nosso primeiro desafio. Pessoal, nesse primeiro desafio a gente tem aí uma questão do Enem adaptada de 2013, que tem a letra de uma música de uma banda que eu gosto muito. O professor de vocês gosta muito de rock. Vamos dar uma olhada, é uma música aí dos Titãs, viu? Disneyland. Dá uma olhada na letra. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. E continua, né? Ilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. A letra é toda falada, viu? Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. E tudo isso com um rock pesado no meio aí de fundo tocando, né? E aí a gente tem uma pergunta, pessoal. Os países mencionados nessa letra da música dos Titãs estão se relacionando de quais formas, hein? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí sobre essa letra, esses países aí. Daqui a pouco a gente volta. E aí, hein? Conseguiram pensar aí numa resposta? Eu gosto muito dessa música dos Titãs. Aliás, eu gosto dos Titãs como um todo. Infelizmente, a gente não pode mostrar a música para vocês, né? Mas a letra ela já é muito importante. Vamos à resposta desse desafio? O que essa questão estava pedindo, hein? Os países mencionados na letra da música dos Titãs estão se relacionando de quais formas? E temos aí a resposta, né? Os países mencionados na música demonstram as trocas econômicas e os fluxos existentes entre países de continentes diferentes. Os trechos da música apontam os diferentes níveis de inserção dos países na lógica da globalização, em que alguns países são mais valorizados do que outros nas trocas comerciais e no direcionamento dos fluxos populacionais. Observem que essa palavra fluxo aí, ela está muito ligada nesse texto, né? Ela tem uma importância muito grande, participação dos países. Tudo isso está descrito, de certa forma, ali na arte da música dos Titãs, né? Quando você tem uma coisa de um país acontecendo num outro país, gerando alguma consequência num terceiro país ali, para pessoas de um outro país, tem toda uma mistura, né? Que traz exatamente essa ideia que os autores quiseram com essa ideia, né? Desses fluxos de informações, de pessoas indo de um lugar para outro, de coisas sendo consumidas. Toda essa é a tônica que nós vamos verificar nas aulas sobre globalização, consumo, mundialização de hábitos, fluxo, dinheiro, capitalismo e etc. Tudo isso está relacionado com esse grande tema. Vamos ver o nosso conteúdo, então. Pessoal,
Muitas pessoas que estão nascendo agora nesses últimos anos, nas últimas décadas, já pegaram um mundo totalmente ligado na internet, vários canais de TV, várias séries, vários filmes de vários países aí diferentes. As notícias, né, chegam de uma maneira muito rápida aqui pra gente, mas a verdade é que toda essa situação que a gente vive hoje em dia, com essa facilidade de acesso às coisas, aos produtos, às informações e etc., tudo isso é resultado de um grande processo que a gente chama de globalização, que já está aí acontecendo há muito tempo e tem várias consequências nas diversas sociedades aí do mundo, tanto positivas quanto negativas. É isso que a gente vai ver ao longo das aulas sobre globalização. Mas antes de começar, gente, eu quero trazer de volta a música do nosso desafio lá dos Titãs. Eu quero pegar só um trechinho dela para a gente poder verificar agora nessa animação a questão, né, das pilhas, etc., Nova Guiné. Vamos dar uma olhadinha, então, um trechinho daquela parte da música dos Titãs. Eu vou acompanhar junto com vocês agora, né? Vai aparecer aí para vocês agora essa animação com relação ali. Temos aí, ó, os Estados Unidos, as pilhas americanas indo lá para Papua Nova Guiné. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Olha aí a dinâmica. Tem pilhas produzidas nos Estados Unidos, elas vão embora sendo transportadas para esse outro país lá na Ásia. Tem um aparelho de som que é produzido no Reino Unido, que é de uma empresa inglesa, e que ela está tocando uma música para as pessoas desse país aí, né? Essas pessoas representando ali a população de Papua Nova Guiné. Então observem as conexões que existem para uma situação como essa aí acontecer. A ideia, pessoal, de globalização, a ideia de contatos entre países, ela passa exatamente por esse exemplo. A música inteira dos Titãs traz, quase toda, traz aí exemplos como esses, né? Países diferentes, interrelacionados de alguma forma. A ideia de globalização, pessoal, agora, né, olhando para cá, é exatamente esse processo de integração que existe entre os países, tanto econômico, quanto social, quanto cultural e de comunicação entre os países. Uma coisa que coisas relacionadas aqui ao Brasil, a gente consegue ter contato com países europeus, com países da Ásia e os outros países com o nosso também, né? Seja de arte, produtos de consumo, notícias, etc. Diferentes culturas conseguem interagir, portanto, né? A gente consegue saber informações de coisas relacionadas ao Japão, à Índia, aos Estados Unidos e etc., né? De maneira muito rápida, né? E isso também envolve a questão dos hábitos de consumo, né? Mesmo as marcas de bebidas acabam chegando aqui pra gente, as redes de fast food, né? Comida rápida. O próprio termo fast food, a gente vai já falar sobre isso daqui a pouco. Por que tá em inglês isso aí, né? Os filmes, aplicativos de celular, programas de TV, roupa, até comportamento, tudo isso vai sendo bastante compartilhado entre pessoas de diferentes países. E aí, pessoal, nessas imagens que vão aparecer aqui para vocês agora, trazem essa ideia, né? Olha lá o rapaz consumindo numa lanchonete ali de uma marca muito conhecida, as crianças mexendo no aparelho celular, um aparelho que é construído em outro país, que foi produzido em outros países, etc. E a gente tem aí diversas comunidades utilizando produtos que são originais de outros países. Como a gente vai ver aí na próxima tela, a gente observa principalmente, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, já principalmente a partir dos anos 90, né, com o fim da Guerra Fria, que vocês já estudaram lá em História, né, onde houve esse impulsionamento muito grande da questão dos Estados Unidos, as empresas americanas, o estilo de vida americano, que já era muito forte no mundo ocidental, ele acaba ficando ainda mais presente, né? Seja com a questão do idioma, seja com a questão do modo de vida, seja com a questão do marketing. Então, tudo isso acaba sendo importante para a difusão desse modo de vida desse país, né, pessoal? Então, tem essa importância muito grande. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando exatamente também de estilos de vida que são compartilhados, mas para o mundo ocidental, a gente tem essa liderança muito grande do estilo de vida dos Estados Unidos, o idioma, as cadeias de fast food, de comida, algumas marcas, o cinema, a música, né? O próprio rock and roll, que o professor de vocês tanto idolatra aqui, é um ritmo que é oriundo dos Estados Unidos, que é baseado lá no blues, né?
das comunidades negras lá do começo do século, da primeira metade do século XX, né? Então tem toda uma origem nisso aí que chegou pra gente de alguma forma e que as pessoas acabam se identificando, pessoas com culturas totalmente diferentes, comunidades afastadas, pessoas que falam outros idiomas, acabam entrando em contato com aquilo ali. Vestuário, marcas de roupas, tudo isso é reflexo de alguma coisa que foi feita para chegar aquela informação para aquelas comunidades. A ideia de globalização, pessoal, ela envolve essa questão cultural, ela envolve essa questão de estilo de vida, mas ela também está muito relacionada com a questão do investimento mesmo, financeiro, né? Da influência financeira de determinadas empresas estarem presentes em países, principalmente países mais pobres. E no mundo inteiro, por exemplo, né? Eu gosto muito de rock, como eu já falei, já deixei bem claro, né? Mas tem uma outra música que eu quero deixar para vocês aqui agora, que ela é muito legal nesse sentido, que é uma música do Gilberto Gil, Parabólica Camará. Aqui no QR Code, pessoal, você consegue colocar aí a câmera na tela do celular, na tela aí do monitor e chegar nessa música que tem uma letra muito bacana que retrata essa questão da rapidez, do fato da gente estar em contato com tudo, né? Antes mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande porque terra é pequena, do tamanho de uma antena parabólica camará. Uma letra fantástica do Gilberto Gil, professor, né? Gosta de rock, mas ele também gosta de música boa, isso que é muito importante da gente lembrar também, beleza? Fica aí a dica para vocês dessa música, hein? Vamos ao nosso segundo desafio. Pessoal, nesse segundo desafio, ele já não tem mais aquela coisa do estilo de vida, já tem mais uma pegada mais assim de produtividade, né? Vamos dar uma olhada nesse segundo desafio. Temos 3 imagens aí, olha só. A imagem da esquerda mostra a sede da empresa Samsung, lá na Coreia do Sul. A imagem do meio mostra uma fábrica dessa mesma empresa, que está presente na cidade de Manaus, capital do Amazonas. E a última imagem, a gente tem um aparelho celular dessa empresa que foi fabricado nessa fábrica aí e que está presente em alguma loja. E aí, gente, qual é a relação geográfica e econômica entre essas 3 imagens, hein? O que tem a ver aí esses países diferentes, essa mesma marca aparecendo aí no mesmo lugares diferentes, hein? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem, elaborarem aí uma resposta. Daqui a pouco a gente volta. E aí, hein? O que você acha aí dessas imagens com relação aí a esse nosso segundo desafio? Vamos para a resposta, dar uma olhadinha se o que você pensou é mais ou menos o que essas imagens representam, né? Gente, qual era a relação entre essas 3 imagens? Era a pergunta desse desafio, né? E aí temos a resposta. Aquelas imagens que apareceram ainda agora demonstram uma empresa de tecnologia, que é a Samsung, né, nesse exemplo, que está presente em outros países e que produz produtos que estão presentes em vários lugares no mundo. Geralmente, essa dinâmica é iniciada pelos países desenvolvidos, que possuem as sedes das empresas e suas filiais presentes em vários países, inclusive em países mais pobres. Então, gente, a presença aí de um país, de uma empresa de um país que é da Coreia do Sul, como é esse exemplo, essa empresa cresceu tanto que ela começou a se redistribuir ao longo do mundo, inclusive no Brasil, e nessas filiais aí, né, elas acabam estando também produzindo e levando todas as tecnologias novas, todas as produções para as lojas aí de vários outros países. Essas as relações mostradas nesse desafio, né, com relação ali a essa influência, essa presença que uma empresa de um outro país acaba causando em países diferentes, beleza? Isso também está dentro da ideia de globalização, essas conexões muito distantes entre países e acaba gerando essa presença, né? Todo mundo conhece essa marca. Muitas pessoas usam aparelhos eletrônicos desta marca. Pode estar no interior do estado do Pará ou pode estar na capital do Peru, né? Que aquela empresa ela vai ser reconhecida como uma empresa
original lá da Coreia do Sul, né? Muito interessante observar essa relação, é um dos aspectos de um mundo que a gente pode chamar de globalizado. Vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, a presença de uma empresa em vários países, ela é só um dos aspectos da questão comercial relacionada ao mundo globalizado, viu, gente? Também acontece de uma empresa produzir determinado produto e exportar para outros países, gerando o que a gente chama de comércio exterior, comércio internacional, né? A gente tem até aqui nesse mapa muito importante que mostra mais ou menos como é que estava, né, o comércio mundial ali ao longo do ano de 2012, né? Esse mapa está todo organizado ali por regiões do mundo, América do Sul, América do Norte, África, e as setas, quanto mais grossas as setas, elas representam uma quantidade maior de dinheiro que está passando por aí. Então a gente observa que em todos os continentes do mundo todo, existem relações, seja da América do Sul com a Ásia, da África com a Europa. Então o volume de mercadorias que está indo, né, de um país para outro, seja matéria-prima, seja produto industrializado, tudo isso tem acontecido ao longo do mundo inteiro. Tanto entre continentes, entre regiões aí do mundo, quanto até mesmo dentro do próprio continente, né? Também está relacionado com essas trocas comerciais que existem. Uma coisa que hoje em dia é totalmente assim fácil, normalizada, com as redes de transporte permitem com que isso aconteça, e isso é exatamente resultado de todo um processo de evolução tecnológica, né? Principalmente dos transportes. Vamos ver nessa próxima tela aí agora, que repete, né, esse mapa, mas a gente observa que, historicamente falando, esse mundo que a gente chama de globalizado já é reflexo. Tem todo um período histórico, vários períodos históricos, que vem desde as grandes navegações, passa pela Primeira Guerra Mundial, passa pela Segunda Guerra Mundial. A gente observa que, principalmente após esse período específico da Segunda Guerra, na metade do século XX, a gente observa um crescimento maior de determinadas empresas, não apenas dentro do país onde ela está, e sim indo para outros países. Foi o exemplo que nós demos no desafio, né? Grandes empresas começaram a instalar filiais em vários países, né? Gerando o que a gente chama de internacionalização do capital. Olha que palavrona aí, hein? A gente observa então uma empresa que ela tem uma sede e ela está presente em outros países a partir de suas filiais. A gente tem, por exemplo, usando um outro exemplo, uma empresa que produz, né, materiais agrícolas ali, né, alimentos. Então ela manda esses produtos para outros países, ela vende para outros países e outros países produzem coisas e trazem de volta, né, para esse país. Isso acontece o tempo todo com vários países. Então esse mapa que a gente viu agora há pouco aqui, que vai rever novamente, ele traz exatamente essa ideia, né? O importante aqui é essa ideia de que todas as áreas do mundo, praticamente tudo, tem algum tipo de comércio internacional entre eles, né? Entre esses pontos aí do mundo. Algo que foi permitido a partir de quê? Da evolução das redes de transporte, da evolução das redes de comunicação e da expansão financeira aí dessas empresas, né? As chamadas multinacionais ou transnacionais, né? Que estão ali, são de um país, geralmente um país rico, e elas vão ficando presentes ali, né, em vários outros pontos do mundo. Na próxima tela, a gente vai ver mais algumas informações. Toda essa troca, toda essa dinâmica que existem entre os países traz essa ideia, né, de expansão do capitalismo. Afinal de contas, a gente está na fase aí, né, do capitalismo financeiro, onde as trocas comerciais são cada vez mais rápidas, tanto entre empresas quanto entre países, né, e até mesmo entre pessoas. Tudo isso gerando o que a gente conhece como a economia global, que teve a tecnologia como propulsora. Ora, é possível, pessoal, fazer uma compra pela internet de produtos que estão presentes lá na China, por exemplo, né? Da mesma forma que existe a possibilidade também de você se comunicar, né, com uma pessoa de vários outros países, jogar videogame, jogar jogos online com várias outras pessoas. Mas aqui, nesse assunto, especificamente falando de troca comercial, esse mundo globalizado ele tem essas características quando a gente fala de economia globalizada, né? Crescimento do comércio internacional, rápida expansão dos fluxos, olha a palavra fluxo aparecendo aí de novo, né? Fluxo de dinheiro, fluxo de
transportes, fluxo de pessoas, de mercadorias e o aumento da inter-relação dos países. É sempre importante, viu, pessoal? Cada país, cada governante de um país, ele tem que estar, sim, muito preparado para estar ali disposto a negociar com vários países diferentes. E isso tem essa importância no mundo globalizado, numa economia globalizada, um país ter vários parceiros comerciais. Certo, pessoal? Então, isso também está relacionado. O governante tem que estar disposto a negociar com vários países. Quanto mais parceiros comerciais esse país tiver, vai ser melhor. E todos os países estão correndo atrás disso. Pessoal, deixa eu voltar aqui para o nosso desafio 2. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o desafio 2 agora no formato aqui do mapa, hein? A gente tem aí aquela empresa, né, que a gente falou aqui, a empresa de eletroeletrônicos e tal. A sede dela é aí, ó, lá na Coreia do Sul, né? Olha só onde ela fica, lá na Ásia. E aí, ao longo do tempo, ela vai colocando várias outras filiais para produzir em países aí diversos no mundo todo. E também lá no Brasil, como aparece ali em verde, né? Uma fábrica na capital do estado do Amazonas, no Brasil. E essas mercadorias que são produzidas, elas são expandidas para todo o país e até mesmo para outras áreas, né? Em algumas situações. Então, essa mercadoria que está aparecendo aqui, exposta numa loja, ela aparece com a marca daquela empresa, né? E ela representa toda uma cadeia produtiva que envolve países diferentes, mas que tudo começa, e o lucro principalmente dessa cadeia produtiva, ela vem para cá. Então, quando a gente fala de economia globalizada, a gente está falando de exemplos como esse, né? Onde você tem vários países participando da produção e você tem ali sempre alguma empresa que está presente, que é a grande chefe, né? Que é a grande mantenedora de tudo aquilo, coordenadora de tudo aquilo e que é quem recebe os lucros de tudo. Então, a gente tem aí essa dinâmica entre os países, tanto do que cada país pode produzir, mas a gente também tem aquela dinâmica de empresas privadas que são de um país e estão, ó, plantadas ali em vários outros países. Por isso que a gente vê marca de computador, marca de relógio, marca de refrigerante, que não são necessariamente do nosso país. Elas são de outros países, mas por diversas decisões comerciais estão presentes aqui, né? Porque isso acabou sendo permitido, né? Acabou acontecendo ao longo do tempo, né? Expandir a produção dessas empresas foi importante, principalmente nessa fase mais moderna, né? Do capitalismo atual e também da globalização atual. Vamos agora para o nosso desafio 3. Pessoal, vamos agora para esse próximo desafio, hein? Ele fala aí de um outro assunto relacionado à questão da globalização. Observe essas imagens, né? Temos aí 4 imagens de pessoas assistindo TV. Olha que interessante, é o mesmo programa que está passando, mas olha as pessoas que estão aí assistindo, olha como elas estão vestidas, olha as características delas, como são diferentes, né? E aí, hein? De que forma as imagens demonstram a ideia de mundialização dos hábitos no mundo globalizado atual, hein? O que tem a ver com globalização essas 4 imagens aí? Apesar de serem parecidas, elas têm sim uma característica muito importante que eu quero que vocês observem, hein? Tempo aí para vocês, daqui a pouco a gente vem com a resposta. Você conseguiu identificar aí algumas informações com relação àquelas imagens? Vamos à resposta, vamos dar uma olhadinha nelas. Antes da gente ir para a resposta, vamos ver elas de novo. Agora tem uma indicação aí, ó. Tem uma menina asiática, a imagem do ladinho. Tem uma família muçulmana, observem pelos vestuários, né? Pelo vestuário deles. Lá na imagem de baixo tem um casal africano, né? E a última imagem é uma família brasileira, né? Um pouco mais diversa e tal. O Brasil tem características étnicas assim mesmo, né? E o interessante é que tem
4 imagens de 4 grupos de pessoas assistindo a mesma coisa, o mesmo programa passando para elas. Isso é uma realidade muito comum. Vamos à resposta. A mundialização dos hábitos ocorre a partir do acesso global aos mesmos programas de TV, notícias e eventos pelos meios de comunicação. É a ideia de aldeia global, né, que é utilizada nos estudos de geografia. O chamado American Way of Life, né, que em inglês se traduz como estilo de vida americano, está presente na publicidade, no cinema, na TV, na alimentação, na música, nos esportes e etc., né? Originais principalmente dos Estados Unidos. Então, até hoje, né, pensando aqui em América Latina, né, pensando em mundo ocidental, coisas que são transmitidas dos Estados Unidos, elas têm um impacto grande aqui, né? Seja um lançamento de um novo álbum de um artista de hip hop, né, ou de música pop aí que faz o maior sucesso e chega nas rádios brasileiras aí de maneira assim muito rápida, ou aquele filme, né, muito famoso daquela boneca muito famosa que de repente todo mundo começou a usar roupas parecidas ali, né, com aquela boneca. Tá tudo relacionado. Muitas pessoas no mundo todo acabam interagindo com aquela dinâmica, com aquelas características, né? E isso que que traz essa ideia de aldeia global, traz essa ideia de influência de uma coisa de um outro país no nosso estilo de vida, acaba integrando aqui ao estilo de vida que a gente tem, as nossas origens, e a gente também acaba colocando isso no nosso dia a dia. Então, esse desafio ele traz essa ideia, né, de você ter ali a chamada mundialização dos hábitos e de tudo ficando meio que igual, né, todo mundo recebendo aquela mesma informação. Vamos ver o nosso conteúdo que está relacionado com esse desafio. Pessoal, quando eu falo para vocês que essa ideia de globalização está presente em vários aspectos, é porque é verdade, né? Nós já falamos aqui sobre o aspecto financeiro da coisa, né? De você ter empresas presentes em vários pontos aí do planeta, de você ter comércio exterior, né? Cada vez mais facilitado pela questão dos transportes, mas isso também envolve uma questão cultural muito importante, né? A gente tem, por exemplo, aqui, antes da gente falar do assunto, olha aqui esse nome, né? É o nome de uma série que ficou assim muito famosa de uns anos para cá, né? A comunidade mais jovem adorou, não para de falar sobre isso. Além do Stranger Things, tem também outras séries que fizeram aí o maior sucesso. The Last of Us, por exemplo, né, que é baseada num jogo de videogame de uma empresa lá do Japão, né, que é a Sony, e todas essas conexões acabaram chegando para pessoas do mundo todo, fez muito sucesso. O ator protagonista daquela série também fez um maior sucesso. Tem até um filme recente aí de um diretor espanhol, Pedro Almodóvar, do qual ele está participando, que também virou o maior raboliço e tudo mais. E essas informações chegam para as pessoas interagem, se engajam com relação a isso, né? Filme, série, música, roupa, né, forma de se vestir, estilo de se vestir, né, tudo isso é reflexo de alguma informação que chegou para a gente, né? E a gente tem essa coisa da cultura de massas, o fato de você ter ali, né, o grande público recebendo essa informação, né, e consumindo. Assistir a um filme, assistir a uma série é consumir determinado produto, né? Então você tem ali, como a gente está vendo aqui na tela, o acesso global aos mesmos programas de TV, às notícias, aos eventos, né, pelos meios de comunicação, que traz essa ideia do American Way of Life que a gente já mencionou, não é mesmo? Você tem ali um estilo de roupa, por exemplo, uma marca de calçado, né, que é muito famosa, todo mundo só quer saber daquela marca de calçado ali, né? Aquela marca de celular, né, que é famosa, porque o aparelho é bem todo bonito, né, durável, é caro, pouca gente pode ter, todo mundo quer ter, né, tem toda aquela magia, cria-se uma mística em volta de determinados produtos e as pessoas acabam colocando isso com a sua identidade própria, né? Não vê o exemplo da música que o professor de vocês falou aqui, né? Só quer saber de rock, só quer saber de ir em show em rock. Chega um artista internacional nessa cidade aqui, o professor já fica doido querendo chegar lá, mas são pessoas que estão em outro país, com outra cultura,
e chegam nessas áreas aqui, né? Então, quando a gente fala de mundialização da sociedade de consumo, a gente está falando exatamente disso. Não é só estilo de vida. Você está consumindo aquele estilo, você está pagando por aquela roupa, você está pagando pelo acesso àquela plataforma de vídeos, né? E principalmente, como a gente falou, no mundo ocidental, são os Estados Unidos que ainda têm esse papel muito grande, né? Como a gente vai ver na próxima tela, né? A gente tem ali a questão dos shopping centers, que é uma característica muito importante no mundo capitalista, né? Quando você tem marcas de diversas empresas ali presentes nessas áreas de comércio, as cadeias de fast food, comida rápida, marcas de refrigerante, marca de sanduíche, né? Até marcas de alimentos mesmo, que são oriundas dos Estados Unidos, da Europa, de países diferentes, chegam aqui pra gente também, né? Marca de roupa, sapato, como a gente falou, né? As músicas, os filmes. E principalmente, gente, uma coisa que também é muito sintomática, né? Tem muito a ver, é a questão do idioma. O inglês, gente, ele é ensinado nas escolas brasileiras, né? Ele é ensinado nas escolas brasileiras. A gente aprende a língua inglesa de certa forma. É muito divulgado os cursos em inglês, né? A gente ouve músicas em inglês e vai cantando junto. Às vezes a gente nem sabe a letra direito, né? Mas tudo isso é um sintoma da chamada indústria cultural, dos negócios globalizados. Muitos negócios eles são feitos, às vezes é um país que fala o idioma português e um país que fala o idioma mandarim, né? Só que eles não conseguem se comunicar. Mas o inglês geralmente é usado como intermédio, né? Para essas trocas ali, né? Isso tem é uma característica muito sintomática, né? Quando a gente fala de marca de tênis, alimento, é exatamente o que essa imagem aí de cima, ó, o tio Sam, um dos símbolos aí dos Estados Unidos, do patriotismo dos Estados Unidos, meio que influenciando pessoas diferentes, com culturas diferentes, a ter basicamente a mesma cultura. E não só os Estados Unidos não, viu, gente? Tem também aí, tá muito recente, né, a coisa da cultura coreana, do K-pop, dos animes japoneses, dos doramas, né? A Coreia do Sul tá pegando pesado. Teve até filme que ganhou Oscar de melhor filme, né? O Parasita, um filme excelente, é um filme da Coreia do Sul. São coisas que chegam nas culturas aí diversas, né, do mundo todo. Mas, no mundo ocidental, a gente ainda vê os Estados Unidos com um poder muito grande. Sobre essa questão de influência, eu quero dar aí mais uma dica para vocês ali de esses materiais relacionados à globalização, que é o videoclipe de uma banda de hard rock, de metal, que o professor gosta muito, que é o Rammstein, né? Eles têm um clipe fantástico chamado América, que você pode acessar ele colocando aí ou o nome ou pesquisando pelo QR Code. É um clipe fantástico que mostra ali pessoas de comunidades diferentes da Ásia, do Polo Norte, do Oriente Médio, consumindo produtos americanos. A letra da música e o clipe, ele traz esse conceito, né, de como que a gente vai sendo influenciado por coisas que estão muito distantes da gente, da nossa própria cultura. Recomendo assim totalmente, né? Independente de você gostar de rock ou não, é muito legal de observar um material, uma arte como essa aí, dessa banda fantástica para mim, né, que é o Rammstein, a banda alemã de música pesada, música rock. Vamos às nossas considerações finais, pessoal. Beleza, pessoal? Gostaram aí dos desafios sobre esse grande tema que é a globalização? Bom, gente, eu falei muito de rock aqui, né? Esse ritmo que eu gosto. Então, na hora da nossa selfie, eu vou fazer aqui um air guitar pra gente, tá? Beleza, beleza, pessoal. Vamos, hein? Continuar os nossos estudos, hein? Observem lá as redes sociais do Centro de Mídias, @CentroDeMídias_AM, e pela hashtag Projeto Constância Educan, você também consegue receber várias informações sobre esse projeto e sobre vários outros conteúdos, beleza? Tchau, pessoal. Vou continuar aqui, sobe o som que eu vou continuar no meu rock aqui.